Por que não guardamos o sábado? O judaísmo, religião que não aceitou a Jesus, o Messias, segue a Torá, os 5 livros de Moisés, chamado de Pentateuco, e naturalmente defende a guarda do sábado. Alguns grupos cristãos que dizem aceitar o Novo Testamento também acreditam que o sábado está em vigor. Entre eles estão os batistas do sétimo dia, a Igreja de Deus do sétimo dia, a Igreja Apostólica de Deus do sétimo dia, as igrejas adventistas, de um modo geral, e outros grupos menores. Mas por que a Igreja Evangélica não guarda o sábado? O sábado teve a sua origem no Éden, conforme Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, como uma ilustração de um descanso vindouro, que seria dado aos israelitas e depois à Igreja de Cristo. Os sabatistas ensinam que o sábado foi dado como mandamento desde o Éden. Porém, a Bíblia diz que só foi dado aos judeus 2.700 anos depois do Éden, antes da chegada do povo de Israel ao Monte Sinai, conforme Êxodo capítulo 16, versos 23. Na verdade, os israelitas só conheceram o mandamento pelo ministério de Moisés. Vejamos. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e lhe ordenaste mandamentos e ordenanças, e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Neemias capítulo 9, versos 14. Não encontraremos em todo o livro de Gênesis algum dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, observando o sábado. O mandamento foi dado depois da saída do Egito, como sinal daquela aliança entre Deus e Israel. Vejamos. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo, capítulo 31, versos 13. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel, capítulo 20, versos 20. Os israelitas deveriam guardar o sábado prefigurado na criação, e para que se lembrassem de quando foram libertos da escravidão do Egito. Vejamos. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versos 15. A ordem para a guarda do sábado foi para o povo israelita e para os estrangeiros que fizessem parte da nação de Israel. Vejamos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Êxodo capítulo 20, versos 10. Ele revela sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem. Salmo 147, versos 19 e 20. No sábado dado por Deus aos israelitas, existiam muitas regras como a proibição de não poder acender fogo em casa, a proibição de não usufruir do trabalho dos outros, a proibição de não poder viajar,
a proibição de não poder carregar nenhum tipo de carga, a proibição de não poder cozer alimentos, a proibição de não poder sair de casa, a proibição de não poder exercer o comércio, e deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º, como também deveriam observar o ano sabático, ou seja, trabalhar 6 anos e descansar no 7º ano. O sábado não foi observado como Deus ordenou. As profecias do Antigo Testamento apontavam para o fim da guarda sabática. Vejamos. Também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas assembleias solenes. Oséias, capítulo 2, versos 11. A profecia do Antigo Testamento já apontava para o fim daquela antiga aliança, do qual o sábado fazia parte. Vejamos. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33. É estabelecida uma nova aliança, diferente da antiga. Vejamos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Hebreus capítulo 8, versos 6, 9, 10 e 13. Depois que o Senhor Jesus veio, já não estamos mais debaixo da lei, sob a tutela da antiga aliança. Vejamos. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Nessa nova aliança, não encontraremos uma única ordem, nem de Jesus, nem dos apóstolos, para continuarmos a guardar o sábado dado aos israelitas. O apóstolo Paulo, propagador da doutrina de Cristo, escreveu 14 epístolas, se contarmos com Hebreus, e disse que não deixou de ensinar todo o conselho de Deus, e nada que fosse útil. Vejamos. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20,
versos 20 e 27. Ele advertiu sobre a idolatria, o homicídio, o adultério, o roubo, a cobiça, a mentira, a inveja, a feitiçaria, a avareza, o homossexualismo e etc. Se guardar o sábado estivesse em vigor na nova aliança, não é óbvio que Paulo, o apóstolo dos gentios, teria advertido aos novos convertidos? Pelo contrário, ele mesmo diz: agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Gálatas capítulo 4, versos 9 a 11. Segundo Paulo, o sábado da lei era a sombra das coisas vindouras. Prefigurava Cristo. Vejamos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 14 a 17. Vemos claramente que nesse texto, o Espírito Santo leva Paulo a esclarecer que não pode haver julgamento pela celebração dos dias de sábado, pois isto é uma sombra da verdadeira realidade que está em Cristo. Não encontraremos na Bíblia alguém que abraçou a nova aliança em Cristo Jesus, a ordem para se guardar o sábado. O Novo Testamento, no livro de Atos, mostra os judeus se reunindo nas sinagogas no dia de sábado, mas não os cristãos convertidos a Cristo. Algumas igrejas evangélicas dizem que o sábado foi substituído pelo domingo, por causa da ressurreição de Cristo ter acontecido no primeiro dia da semana. Porém, assim como não existe nenhum mandamento do sábado na nova aliança, não existe nenhuma substituição do sábado por qualquer outro dia. Os primeiros cristãos não faziam distinção de dias. Vejamos. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os quais iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Portanto, o sábado fazia parte da antiga aliança. Era sinal daquele pacto entre Deus e os filhos de Israel. O descanso sabático se cumpriu em Cristo. Hoje nós não guardamos dia específico para Deus. Todos os nossos dias são para o Senhor. Descansamos não em um dia, mas numa pessoa. Por isso, não guardamos o sábado. O nosso descanso é em Cristo, não de 24 horas, mas permanente. Jesus é o nosso descanso sabático.